Ezequias doente e sendo curado por Deus. Ezequias sentenciado à morte e recebendo mais 15 anos de vida. Você vai ver Deus operando na vida de Ezequias, não só aqui no capítulo 38, quando Deus cura Ezequias, quando Deus ouve a sua oração rapidamente. Mas Ezequias também foi aquele que foi livre da guerra contra o rei da Síria. O temido rei da Síria, Deus limpou o caminho e disse: essa guerra é minha. Ezequias viu toda a mão de Deus na vida dele. E Ezequias foi um rei bom. Ezequias andou na presença de Deus. Ezequias fez coisas boas. Ezequias fez reformas em Judá. E aí, quando a gente pensa na história de um homem desse, igreja, o que é que a gente pensa? Um homem que viu o relógio retroceder. O que é que a gente pensa quando a gente ouve uma história dessa? Esse homem terminou a sua história bem. Porque ele começou bem, mas não é assim, igreja. Nem sempre quando se começa bem, termina bem. Por isso que a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo dela. Quantas pessoas começam bem e terminam mal. Mas quantas pessoas começam mal e terminam bem? Ezequias, ele andou a sua vida com Deus. Tanto é que quando ele está com o rosto virado para a parede, ele vai dizer o quê? Senhor, lembra que eu andei na tua presença? Senhor, lembra que eu andei nos teus preceitos? Pois bem, esse homem, glória a Deus, ele vai ter uma falha terrível logo no final da sua vida. E é sobre essa falha e é sobre os ensinamentos que tem aqui no capítulo 39 que eu quero trazer para a nossa vida nessa noite. Ezequias havia acabado de ser curado e todas as nações circunvizinhas ficaram sabendo. E como Ezequias é o rei de Judá, Ezequias agora ele começa a receber visitas dos palácios dos reinos vizinhos. Porque ouvem que Ezequias estava doente, mas agora estava curado. Agora preste atenção, igreja. Glória a Deus. Ezequias agora começa a receber mensageiros dos reinos vizinhos. E Ezequias agora começa a receber visita. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, igreja, é que quando Ezequias estava na prova, ninguém apareceu. Quando Ezequias estava lá no leito de enfermidade, ninguém apareceu a não ser o profeta. Glória. Mas quando está tudo bem, aí começa a chegar as visitas. Aí começa a chegar os mensageiros. Aí começa a chegar as cartas. É assim, igreja? Enquanto Ezequias estava no leito de enfermidade, carta nenhuma foi enviada para ele, a não ser a de Senaqueribe. Presente nenhum foi enviado para ele. Mensageiro nenhum foi enviado para ele, a não ser o profeta Isaías, dizendo: põe em ordem a tua casa. Mas agora Ezequias curado. Agora Ezequias começa a receber visitas. E nós temos que ter muito cuidado, igreja. Ezequias está curado e Ezequias está agora contente, feliz. O que é que acontece, igreja? Se fosse na nossa vida, dizia assim: você está sentenciado, põe ordem na tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Aí Deus diz: vai acrescentar mais 15 anos. Como é que a gente ia ficar? A gente ia dar uma festa, igreja. A gente ia estar feliz. Não vou morrer com mais 15 anos. Dá para eu consertar as coisas, dá para eu colocar a casa em ordem, dá para eu resolver o que não resolvi, dá para eu viver o que eu não vivi até aqui. E é exatamente como Ezequias está. Ezequias está contente, Ezequias está dando banquetes, Ezequias está feliz. E aí é o ponto-chave, igreja. Eu aprendi uma coisa não de agora, que o momento onde a gente deve mais vigiar não é no meio da batalha, mas é quando você vence a batalha. É quando Deus te abençoa, é quando você recebe uma bênção, que o inimigo vai chegar, porque vai ser naquele momento que você vai estar despercebido. Porque enquanto você está no meio da batalha, você está orando, você está jejuando, você está
estiver agindo na sua vida, aí é para intensificar a oração e o jejum e a comunhão com Deus. Porque vai ser nesse momento que o inimigo vai querer que você abra a porta do palácio, que você abra a porta da sua casa, abra o seu coração e ele vai querer entrar. Vai ser nesse momento em que nós estivermos despercebidos. Glória, glória a Deus. Ezequias, ele venceu a guerra contra o rei da Síria. Ezequias venceu a guerra contra a enfermidade. Ezequias venceu a guerra das provações. E é nesse momento em que o inimigo vai procurar uma brecha para entrar. Vai ser nesse momento em que o inimigo vai olhar para Ezequias e ver ele rindo, e ver ele alegre e dizer: agora eu vou entrar. Mas preste atenção. Vai ser nesse momento em que o rei da Babilônia vai enviar mensageiros para Ezequias. Vocês bem sabem que a Babilônia sempre foi inimiga de Judá e de Israel. Babilônia, quando se fala em Babilônia, é inimigo, é povo inimigo. São os opressores, os matadores. Tanto é que vai ser eles que vai levar o povo para o cativeiro. Mas Ezequias está tão despercebido, igreja, que Ezequias vai receber a visita dos mensageiros da Babilônia no palácio. Ezequias vai abrir a porta do palácio. Ezequias vai abrir a porta da sua casa. Ezequias vai abrir as portas da cidade para que o mal entre, para que a Babilônia entre, para que o povo inimigo entre. É por isso que eu estou falando, igreja, que a gente tem que ter muito cuidado quando Deus estiver nos abençoando, porque vai ser nesse momento que o inimigo vai caçar uma brecha para entrar e para nos atormentar. Mas agora, igreja, sempre que era enviado mensageiros a um rei, a uma província, representava que aquele povo queria fazer aliança com aquele outro rei. Quando o rei da Babilônia manda mensageiros para Ezequias, ele está dizendo: vamos fazer aliança, vamos ser amigos, recebe a carta e recebe os presentes que eu estou te mandando. Igreja, mas treva não se mistura com luz, não. Crente tem que andar com crente, crente tem que falar com crente, crente não se mistura com as trevas. Ezequias não se mistura com Balatão. Aí nós temos que entender isso, igreja. Quando a nossa fragilidade estiver fraca, nós temos que entender isso. Porque os mensageiros da Babilônia estão aí. Eles estão aí caçando uma brecha na nossa casa para entrar. Aí cabe a nós abrir ou fechar a porta. Cabe a nós ter direção ou não para fechar ou abrir a porta. Glória, glória a Deus. Balatão envia presentes para Ezequias. Quando você receber um presente do teu inimigo, pode desconfiar. Pode desconfiar. Balatão envia presentes para Ezequias. E Ezequias estava lá tão contente com a cura, não vigiou, se vangloriou e recebe os presentes. E a Bíblia diz que ele recebe os mensageiros contente e feliz. Ele abre as portas. Assim como Ezequias, igreja, cada um aqui tem um palácio. Cada um aqui tem um palácio que há tesouros dentro. Aí cabe a você abrir ou fechar a porta para o inimigo. Mas na hora que Balatão acha uma brecha, acha uma saída, ele vai entrar. Nessa noite nós temos que tampar todas as brechas, igreja, para que o inimigo não venha entrar na nossa casa, para que o inimigo não venha entrar na nossa vida, porque Deus nos entregou tesouros, e esses tesouros não é todo mundo que está pronto para ver.
calar. Nessa noite Deus está dando uma direção para alguém. Feche a porta do palácio, porque Baladão está querendo entrar. Feche a porta do palácio e feche a sua boca. E não mostre os seus tesouros para qualquer um. Cada um aqui, igreja, tem tesouros. Deus entregou tesouros a você. E não é todo mundo que está pronto para acessar. Sabia, igreja, que tem pessoas que podem chegar até na sua área. Pronto, ela só pode chegar na área. Aí tem outras pessoas que é mais íntima, que elas vão chegar na sua sala. Mas tem pessoas que não podem entrar no teu quarto. Tem pessoas que não podem acessar os tesouros que estão na tua casa. E eu não estou falando de prata nem de ouro. Eu estou falando dos tesouros que há dentro da nossa casa, igreja. Dos projetos que Deus entregou para nós. A gente tem que parar, igreja, e entender que quem fala demais perde demais. A Bíblia diz que até o tolo, quando ele se cala, ele é considerado sábio. Por que a gente chama uma pessoa de tolo? Ah, isso aí é um tolo, ele fala demais, ele mostra demais. Mas até o tolo, quando ele se cala, ele é tido por sábio. É tempo, igreja, de se calar. Já foi o tempo de falar, mas hoje Deus está dando uma direção para nós, que é tempo de se calar. É tempo de se afastar de algumas coisas. É tempo de fechar a porta do palácio e fica lá dentro só tu e Jesus e a tua casa. Porque vai só lá dentro com a porta fechada que Jesus vai operar. A multidão que está fora, que quer entrar, não pode fazer nada por você. Deus nessa noite nos convida a um jardim fechado, como foi cantado aqui nessa noite. Deus nos convida a fechar o nosso jardim para Ele e não deixar o mal entrar. Há um jardim secreto, igreja. Nós temos um jardim secreto diante de Deus. E esse jardim não pode ser destruído pela Babilônia. Esse jardim não pode ser destruído pelo mal. Deus está procurando as riquezas que Ele entregou para nós no secreto. Tudo aquilo que Deus entregou para nós, igreja. O mal vai querer tomar, o mal vai querer tirar, o mal vai querer usurpar, o mal vai querer levar, mas se a porta do teu coração estiver fechada para o mal, se a tua casa estiver fechada para a Babilônia, e se não houver brecha, na tua casa Ele não entra, na tua vida Ele não entra, no teu casamento Ele não entra, no teu jardim Ele não entra para destruir. Igreja, Ezequias abre a porta do palácio e recebe os presentes. Ele recebe na mão os presentes. A Babilônia está aí para mandar os banquetes, para mandar os presentes e dizer: toma, eu que estou mandando. Mas que nós não venhamos comer, igreja, e nem experimentar dos banquetes que está sendo mandado pela Babilônia. Mas aí agora ele começa a mostrar os tesouros. Veja que os tesouros, eles não ficavam em qualquer lugar. Eles ficavam em um lugar reservado, comandado pelo domínio do rei. O que Ezequias está fazendo? Infiltrando, mostrando todo o tesouro do palácio que foi juntado pelos seus pais, pelos seus antepassados. Todo o tesouro, a prata, o ouro, os óleos, as mirras. E ele começa a mostrar. Mas a mente do inimigo está arquitetando. Esse baldo de ouro pesa tantos quilos. Nós vamos precisar de quê para nós pegar ele quando a gente vir aqui? Tem tanto de ouro aqui, a gente vai precisar de quantos carros para pegar quando a gente vier aqui? Igreja, a gente tem que ter noção. Porque há segredos que Deus nos confiou, que nem todo mundo está pronto para experimentar. Há segredos que Deus nos confiou. Eu não estou falando de segredos carnais, eu estou falando de segredos espirituais. Eu estou falando de mistérios do céu. Eu estou falando do que você tem na sua casa, que Deus entregou a você. Que nem todo mundo está pronto para acessar. O que significa abrir a porta, igreja? Entrada, passagem, abertura. Ele abriu a passagem para que os inimigos entrassem. Mas não só
Onde é que Ezequias está com a cabeça? Às vezes, igreja, a gente fala demais. A gente mostra demais. A gente se expõe demais. E a gente tem que aprender a fechar a boca. Glória, glória, glória. A se calar mais. Ezequias começa a mostrar o armamento do reino para o próprio inimigo. Igreja, armamento nosso armamento não é para ser mostrado para o inimigo, é para ser usado em guerra contra ele. O nosso armamento não é para ficar exposto numa prateleira para ser mostrado pelo inimigo, mas é para ser usado contra ele. Nós temos inimigos espirituais e também carnais, e nós temos armamento, mas que esse armamento não venha ficar na prateleira apenas exposto, mas quando você estiver diante do inimigo, use o seu armamento. Não mostre as suas fraquezas para o teu adversário, porque o que ele quer é isso aí. Agora, lembrando dessa passagem, igreja, eu me lembro de Joquebede. A Bíblia diz que quando Moisés nasce, Moisés é um menino formoso, bonito, bem vistoso. Você sabe que tinha sentença para matar todas as crianças do sexo masculino. Mas para que aquela criança viesse nascer, para que aquele projeto viesse a produzir, Joquebede teve que esconder por 3 meses. Talvez há projetos, igrejas, que não saíram da gaveta ainda, porque a gente fala demais, a gente mostra o que está crescendo dentro da nossa casa, o que está crescendo dentro de nós. Mas nessa noite há uma direção para alguém aqui, eu sei que há, igreja. Ei, se você está com Moisés nascendo lá dentro da tua casa, fecha a tua boca e esconda. Mas não é para esconder para morrer, é para esconder para crescer. Os nossos projetos, igreja, os nossos sonhos, eles não devem ser contados para qualquer um em beira de esquina. Eles devem ser selecionados, poucas pessoas, ou talvez 1 ou 2, ou menos que isso. É só nós e Deus e o tesouro. Você, Deus e o tesouro. Porque talvez se outra pessoa entrar, vai criar inveja. Se outra pessoa entrar, vai criar contenda. Se outra pessoa entrar, vai querer levar o que Deus lhe entregou. Mas agora, igreja, o profeta Isaías vai dizer: quem é esse povo? O profeta estava na direção de Deus. É claramente que o profeta poderia saber quem era. E ele diz: é o povo da Babilônia, vieram me visitar. E aí o profeta faz uma pergunta que diz: e eles viram o que na tua casa? Ele diz: viram tudo. Ou seja, não houve um lugar que a Babilônia não entrou. Não houve um lugar em que a Babilônia não observou. Tudo dentro do palácio, em todo canto, em cada quarto, em cada cômodo daquele palácio, a Babilônia entrou, chafurdou, observou, arquitetou. E ele diz: eu mostrei tudo. Às vezes a gente mostra tudo, igreja. E é por isso que a gente perde demais. Talvez para os nossos sonhos crescer, talvez não, sim, é a realidade. Para os nossos sonhos crescerem e se multiplicar, muitas das vezes a gente vai ter que fazer que nem a viúva, fechar a porta e ficar com os filhos pro azeite descendo. Talvez Deus vai nos convidar para entrar para um lugar no secreto e ficar só a gente e Ele. E o projeto só ser exposto quando já estiver com força. Muitos projetos, igreja, não crescem porque tem muitos olhos em cima. Ninguém precisa saber quanto você ganha. Ninguém precisa saber o que você passa na sua casa. Ninguém precisa saber como é teu marido, a tua esposa, a tua namorada, seja lá o que for. Quantos casos, igrejas, de mulheres e de homens também, que abrem as portas da casa e quando vê tem perdido porque falou demais.
Quantos casos de pessoas que disseram: meu trabalho é bom, eu ganho tanto, e ali causa inveja, igreja, e acaba perdendo o emprego. Quantos casos de mulheres casadas que abrem a porta para quem não é para abrir e diz: meu marido é assim, meu marido faz isso, meu marido é bom, e com pouco, daqui a pouco tem perdido o marido, se expôs demais e mostrou o que ele não era para mostrar. Quantas pessoas com tesouros nas mãos, igreja, mas acaba sem nada porque falou demais. Deus, igreja, Ele nos entregou um projeto para esse ano de 2025. Mas selecione as pessoas que vão ficar sabendo desse projeto. Selecione as pessoas que vão entrar na sua casa nesse ano de 2025. Selecione as pessoas que vão entrar na tua intimidade nesse ano. Selecione as tuas amizades. Selecione os lugares que você vai pisar. Selecione e faça uma seleção. É egoísmo, cara. É egoísmo? Não. É bíblico. Crente não pode andar com todo mundo. E crente também não pode falar demais. Crente não pode andar onde todo mundo anda. Não pode falar como todo mundo fala. Mas aí a questão, igreja, do profeta Isaías. Depois que Ezequias disse que eles viram tudo, Isaías vai dizer: tu fez isso, pois agora vai ter a consequência. Eles vão vir e vão roubar toda essa prata aí, todo o ouro que tu mostrou. Não vai ficar nada. Assim como não ficou nada que tu não mostrasse a eles, não vai ficar nada também que eles não vão levar. Eles vão levar tudo. E ainda mais, os teus filhos serão levados para Babilônia, castrados, para ser eunuco. Ou seja, igreja, uma sentença horrenda. Um rei que experimentou virar a cara para a parede e viu Deus agir rapidamente, agora se cala diante de uma sentença sobre a sua descendência. Sabe o que é que ele vai falar? Boa é essa palavra. Eu imagino o profeta Isaías olhando para ele e dizendo: você está ficando doido? Você ouviu o que eu falei? Eles vão vir e vão levar tudo, e os teus filhos serão levados, castrados para a Babilônia. Ele diz: boa é essa palavra. Sabe o que era que ele estava dizendo? Eu não estou nem aí. Quando eu morrer, eu não estou nem aí para os meus filhos, para a futura geração. Eu quero saber que no meu tempo tem paz. Se os meus filhos vão ser levados ou não, eu não estou nem aí. Igreja, nós temos uma descendência e nós temos que zelar por ela. Glória a Deus. O que significa ser castrado? Eunuco do rei, infrutífero, não podia casar, não ia ter descendência. E Ezequias aceita e diz: eu não estou nem aí. Um rei que foi tão bom, um rei que fez tantas coisas boas, um rei que teve sabedoria, um rei que fez reformas em Judá, agora se cala diante da sentença. Igreja, nós que temos filhos, ou você que ainda não tem, mas vai ter, nós temos uma reputação para zelar. Se a bênção de Deus estiver sobre a nossa cabeça, ela vai descer sobre a cabeça dos nossos filhos. Mas se for a maldição, também vai descer sobre a cabeça dos nossos filhos. Aleluia. Aí nós temos que ter sabedoria e não se calar diante dos decretos, não se calar diante da sentença de derrota, e não abrir a porta do palácio para o inimigo, não abrir brecha para que ele possa entrar, não falar demais, saber que tem o tempo de falar e de se calar, de se chegar, mas também de se afastar. Aleluia. Glória a Deus. Então, igreja, aprendemos nessa noite que temos tesouros guardados em nosso coração, mas entenda que nem todo mundo está preparado para viver aquilo que Deus derramou sobre a sua cabeça. Entenda que nem todo mundo vai entender quando você contar um sonho, quando você contar uma revelação. Entenda que nem todo mundo vai entender o jeito que Deus usa você. Entenda que nem todo mundo vai entender as promessas que Deus derramou sobre a sua cabeça. Nem todo mundo está preparado, igreja. E se Deus nos entregou tesouros, nós temos que guardar do mal. Guardar.
Deus guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, os nossos filhos, o nosso trabalho, Deus guarda. Mas também temos que ter sabedoria e dizer, é até aqui. Isso é até aqui. Eu vou até aqui, mas fulano também na minha vida só vem até aqui. Aleluia. Então, igreja, que nós possamos sair com essa direção nessa noite. Vai ter um tempo que a gente está falando demais, se justificando. Mas para essa noite, Deus tem uma palavra. Se cale e não se justifique. Eu mesmo vou te justificar. Se cale e não fale nada, porque eu, o Senhor, vou falar. Se cale e não abra a porta do palácio para quem está vindo querendo entrar. Se cale, se cale, se cale. Porque o Senhor falará por nós. Caso contrário, nós vamos perder ouro, prata, reputação e a descendência dos nossos filhos. Mas se nós andar na presença de Deus, nós estamos começando bem. Mas esse não é o ponto-chave. Que nós venhamos também terminar bem. Será que daqui a 20 anos a gente está bem, igreja? Na presença de Deus? Que nós venhamos estar e que Deus tenha misericórdia de nós. Se Jesus não já vier ter vindo arrebatar a sua igreja. O término das coisas é melhor do que o começo das coisas. Ezequias tem esse erro e não punha em ordem a casa dele. Tanto é que o próximo filho dele vai ser o maior assassino, um dos maiores reis. Matava seus próprios filhos em holocausto, porque não obedeceu. Deus disse, põe em ordem a tua casa. Ele não mudou. Ele orou e Deus respondeu imediatamente. Hoje nós estamos diante da presença de Deus. Mas que nós venhamos entender, Deus, ele dá a palavra, mas ele também dá a ordem. Põe em ordem, se cala e não abre a porta e deixa que eu vou falar por você. Então que nós venhamos guardar, igreja, cada tesouro que foi entregado em nossas mãos para esse ano. Guardar bem guardado, para que o inimigo não venha tomar. Porque o inimigo está aí, querendo tomar aquilo que Deus te deu, querendo tomar aquilo que é seu, querendo levar para longe aquilo que Deus lhe entregou. Mas nessa noite, nós temos um Deus tão misericordioso, que nos alerta e nos dá essa palavra. Podemos agir diferente do que o rei Ezequias e interceder pela nossa descendência, fechar a porta do palácio e saber, tudo tem um limite, igreja. Tudo tem um limite. Então que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus nessa noite. Amém.